Aline Bush, a convidada notável de hoje, a gente vai falar sobre tecnologia com a cofundadora do Ladies in Tech, que fala então sobre essa questão do ecossistema das startups. Vem com a gente para esse episódio. Aline, quero te agradecer por estar aqui, por a gente ter tido esse papo nos bastidores maravilhoso, né? Sim, total. Incrível, mas hoje o papo ele vai passar muito pela tecnologia, mas é muito mais sobre a tua visão, né? Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente, né? Por ter topado vir aqui. E vamos começar falando do Ladies in Tech. Vamos. Me fala o que é esse instituto, esse projeto, enfim, o que tu traz nele? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada, É um prazer total estar aqui contigo. E no Ladies a gente fala que a gente espalha a palavra do Ladies. Então, é um prazer enorme estar aqui podendo espalhar a palavra do Instituto, né? Então, o Instituto começou como uma comunidade. Nós somos um instituto sem fins lucrativos, que tem como objetivo fomentar e incentivar as mulheres no empreendedorismo, né, na tecnologia. A gente fala que empreender já é solitário, mas empreender na tecnologia, ele tem um grau de dificuldade muito maior. Por N fatores, né? E sendo mulher, né? Então, mais esse adendo. E o mais difícil de tudo é que já é difícil empreender e a parte da tecnologia, ela já é masculina por si só. Então, uma coisa que já é difícil que é empreender num mercado onde a sua maioria é homens, né? É constituído por homens, é ainda mais difícil. E a gente se sente sozinha, às vezes desamparada, e às vezes a gente pensa, será que isso só tá acontecendo comigo? Será que eu tenho que largar tudo e vender minha E arte voltar na pro praia? CLT? Duvido uma empreendedora que nunca tenha pensado nisso. Exatamente. Eu talvez pense isso toda semana. Todos os dias, Entendeu? praticamente. Exatamente. Será que alguém não quer me contratar? Seria tão mais fácil desligar depois das 5, mas não. Seria. Então, nós criamos o Ladies para ter um ambiente seguro de acolhimento às empreendedoras na tecnologia, para a gente conversar sobre negócios. Outra coisa que a gente percebeu, né, quando a gente criou o Ladies, era que as mulheres, por si só, não costumam falar de negócios. Então, e a gente precisa falar de negócios. Pra gente se desenvolver como pessoa, pra gente ampliar e escalar o nosso negócio, né? Eu brinco que aprender com os erros dos outros é muito mais fácil e mais barato. Então, por que não trocar também essas experiências do que deram certo, mas também do que deram errado, né? Então, hoje o Ladies é um instituto, tem aproximadamente 400 mulheres do Brasil todo, não só aqui do Rio Grande do Sul, né? Que O legal. Ladies surgiu, eu e mais 3 empreendedoras, né, fundadoras de startups. Não só aqui em Porto Alegre, na verdade, só eu moro em Porto Alegre, as outras 3 não moram. Então, a gente tem um viés muito grande do empreendedorismo gaúcho, mas hoje, felizmente, a gente já está praticamente em todos os estados do Brasil. Entrou ano passado uma integrante do Acre. Então, Que Norte, legal. Nordeste, a gente está conseguindo alcançar essas mulheres e totalmente orgânico, sabe? Foi realmente pelo propósito do Ladies em si, porque a gente não faz anúncio nem nada, é realmente pela causa, porque uma empreendedora que já foi ajudada pelo Ladies fala para outra e essa outra vai falando para outra, e o nosso crescimento hoje, graças a Deus, é 100% orgânico. Que legal. E como conecta essas mulheres tão diferentes, por mais que seja em uma área, né? Tão diferentes em localizações, né? Diferentes. Como é que vocês unem isso? É pela dor? É difícil, tá? Vou te ser sincera. A gente teve... Eu falo que o Ladies, ele nos ensina diariamente. Porque nós criamos o Ladies pelo propósito. E a gente cresceu funcionando muito bem pelo propósito. Mas fazer com que todas essas quase 400 mulheres se mantenham engajadas no grupo e que o propósito não se perca. A gente vai fazer 5 anos esse ano. Então, assim, em agosto desse ano a gente fecha 5 anos. É muito difícil, tá? E aí a gente
E, inclusive, esse ano a gente colocou como desafio aumentar e melhorar o engajamento do Ladies. Porque a gente não quer ser só um grupo onde a mulher entra, enfim, a gente quer efetivamente ajudar essas mulheres. Fazer sentido para elas, Fazer sentido. E aí a gente tá, nesse momento, inclusive, analisando o cenário interno do Ladies. Então, a gente né, tá fazendo pesquisas, enfim, onde a gente tá fazendo uma segmentação muito detalhada, porque a gente percebeu que tem mulheres de 18 a seus 60 anos. Então, é um público... Perfis completamente diferentes. Não só pela idade, claro, pela mas também pela idade. Aí também tem a parte do local onde elas estão, né? Aí a gente criou um projeto chamado Voices, onde a gente pega uma embaixadora e ela é a voz do Ladies naquela região. Que legal! Aí tem como uns pontos focais. Pontos focais total. Perfeito. Aí tá iniciando agora em São Paulo. Só que o problema das empreendedoras de São Paulo é completamente diferente das empreendedoras do Norte e do Nordeste. Então, a gente tá fazendo esse estudo também geográfico, né? Para ajudar essas empreendedoras. E, além disso, tem a parte do estágio da startup, né? A mulher que tá saindo da ideia para um MVP tem um problema, mas a mulher que já está escalando ou até que já conseguiu seu primeiro investimento é outro problema. Então, como que a gente ajuda essas mulheres? Porque todo mundo tem problema em diferentes estágios, em diferentes estados, né? Então, aí, respondendo a tua pergunta, não tem uma resposta muito concreta, mas o que estamos fazendo para tal é criar produtos, né? Eu chamo de produtos que conversem com esses diferentes públicos. Então, a gente está num momento de segmentação bem grande do Instituto. A gente ainda vai continuar sendo esse grupão, mas conversando diferente com cada perfil de integrantes do Ladies. Então, é bem desafiador, assim. Então, eu brinco, né? A gente saiu de uma comunidade para uma empresa. Agora, o Ladies in Tech é uma empresa. É negócio. Totalmente negócio. Por mais que a gente seja sem fins lucrativos, o nosso trabalho no Ladies é 100% voluntário, o que torna tudo isso mais complexo, porque eu tenho as minhas outras empresas para administrar no meio de um turbilhão do Ladies, assim como todas as outras conselheiras do Ladies. Então, é bem complexo, assim, E é pela causa, né? É uma união pela causa. É pela causa. Só que deixou de ser só pela causa. Porque, como eu falei, a gente aprende com o Ladies. Então, a gente tá se desenvolvendo de forma... A nossa liderança tá sendo desenvolvida internamente com o Ladies in Tech. Claro. Então, como todas nós, que principalmente do conselho, né, somos líderes ou somos empreendedoras, né, gestoras de startups ou de empresas, a gente também precisa se desenvolver como liderança. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, porque os desafios vão mudando. Com certeza. Então, uma coisa que o Ladies entrega, principalmente para as conselheiras, é esse aprendizado. E é um aprendizado muito grande. O Ladies hoje é para quem? O Ladies é para mulheres de diferentes idades, enfim, a gente não tem segmentação por idade, nem por estágio e nem por segmento da startup, mas precisa ser mulher, precisa ser fundadora de uma startup ou ter um cargo diretivo em uma startup ou uma empresa de tecnologia. Perfeito. A gente brinca que nós não somos contra outras mulheres empreendedoras, muito pelo contrário, mas como o ecossistema de tecnologia ele é muito específico, a gente troca muito organicamente dentro do grupo, não faz sentido para a mulher de um negócio tradicional entrar no grupo, porque a gente vai estar falando sobre investimento em startup, sobre valuation, sabe? Então, a nossa temática interna no grupo, ela é diferente. Então, a gente tem esse filtro para entrar. E aí, para entrar, a gente pede para se inscrever num formulário. E esse formulário, ele consegue validar se a mulher é empreendedora em tecnologia. Se ela não for, ela já cai para uma comunidade aberta no WhatsApp que a gente abriu. E aí, essa comunidade é para homens e mulheres. Que legal! Não necessariamente que estejam numa startup ou numa empresa de tecnologia. E se o formulário entender que ela é, sim, né, que ela entra nessa segmentação, a gente faz uma curadoria, ela entra num outro fluxo e aí a gente faz a curadoria de entender quem é a mulher e a gente inclui no grupo, daí toda terça-feira entra pelo menos umas 3, 5 mulheres no grupo. Que legal, Sim. Que legal. Eu percebo que há
uma certa falta de entendimento, de compreensão das pessoas de modo geral, para entender o que é uma startup. Porque pra gente acaba sendo, né, uma nomenclatura muito tradicional, startup, né, valuation, MVP, mas como que as pessoas que estão focadas no seu próprio negócio, no seu propósito, podem compreender onde elas se encaixam em relação à startup. Se tu estivesse explicando para uma criança, vamos dizer assim, o que ela tem que considerar para ser considerado uma startup, o que seria? Para ser considerado uma startup, precisa ser uma empresa inovadora. E aí, quando a gente fala de inovação, existe a inovação sem cunho tecnológico e com cunho tecnológico. A diferença é que com cunho tecnológico, a escala é muito maior. Perfeito. Então, como é que a gente explica? Tu tem um software, por exemplo, que é totalmente de base tecnológica, e esse software, ele vai trabalhar da mesma forma se uma única pessoa utilizar esse software, ou se 500 mil pessoas estão utilizando esse software. Então, quando a gente fala em escala, é exatamente isso. Com um único produto, ele consegue conversar ou vender para uma ou 500 mil pessoas, sem precisar de um novo investimento. Perfeito. Então, isso... Um trabalho maior. Exato. Então, isso faz com que uma empresa seja uma startup. Ela precisa ser totalmente escalável. Perfeito. Então, e aí, claro que tem algumas variáveis, né? Então, hardware, por exemplo, é uma tecnologia, né? Que uma startup pode ter cunho de hardware, como a minha startup tem. Só que quando a gente fala de escalabilidade, ela é mais demorada para te conseguir escalar. Claro. Porque o hardware, normalmente, tu precisa ter um hardware para cada produto. Então, isso faz com que a escalabilidade dele seja menor, mas aí entra a parte do replicável. Eu consigo replicar de forma mais rápida para ser uma startup, mesmo sendo de cunho de hardware. Perfeito. Como que foi para ti, né, seguir pelo meio tecnológico, digital, etc. Tu teve isso na família? Tu teve isso fomentado na adolescência? Me explica como é que tu chegou. Tá. Sobre a parte tecnológica, não tive nenhuma influência, assim. Mas eu falo que até hoje eu sou muito metida. E aí, por mais que eu não saiba, eu vou, sei lá, tentar entender de alguma maneira. Olhando vídeo no YouTube, fazendo curso, enfim. De alguma forma, se eu gostar, se eu achar que faz muito sentido, eu vou descobrir. Então, eu entrei nesse mercado de startups, nesse ecossistema de startup e tecnologia, através da Colocker. A Colocker é a minha startup de armários inteligentes. Só que antes da Colocker, eu tive muito incentivo de virar empreendedora. Então, eu não tive incentivo, ou enfim, dentro da minha família de base tecnológica, mas de empreendedorismo, sim. Perfeito. Eu saí do colégio e eu entrei na faculdade de administração logo em seguida, porque eu sempre quis fazer administração. Diferente de algumas pessoas que fazem administração. Pois então, Existem pessoas que querem. Eu sou uma delas. São poucas, mas posso dizer que existem. Não sei o que fazer, faz administração. Exato, eu não fui nesse caso. Perfeito. Eu realmente queria fazer administração. Até porque eu acho que é muito amplo, sabe? Muito. Então, enfim, me joguei na administração. E logo quando eu entrei, o meu pai comprou uma franquia de uma lavanderia. Então, tudo que eu via na sala de aula, toda a parte teórica, eu conseguia aplicar na minha lavanderia, na minha empresa familiar. Foi aí que eu comecei a desenvolver esse meu lado empreendedor e de estar dentro de uma empresa, assim. Então, isso tu era uma adolescente. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. É bem adolescente. Total. Mas eu adorava, assim, esse mundo empresarial, eu gostava muito. E eu acho que também tem uma questão de que eu nunca fui muito conformista, sabe? E aí eu trabalhei em empresas também, né? E aí eu olhava alguns processos errados e eu pensava, mas por que a gente tá fazendo assim, sabe? Tem um outro jeito melhor. E
Claro que trabalhando em grandes empresas, né? Tu dá uma ideia, mas nem sempre tu consegue executá-la. A ideia às vezes nem chega lá. Nem chega lá. Então, trabalhar na minha empresa familiar sempre me propiciou eu conseguir colocar em prática as ideias que eu tinha. E aí, voltando então, né, pra parte da tecnologia, eu estava participando de uma apresentação de uma pesquisa do Sindicato de Lavanderia. E dentro dessa pesquisa, uma das respostas que eles validaram foi que as pessoas não veem lavanderia. E, cara, lavanderia é que nem salão de beleza. É impossível as pessoas não verem as lavanderias. Porque tem uma em cada esquina, praticamente. E aí, eu pensei, como que eu poderia levar a minha lavanderia para onde as pessoas estavam? E aí, num belo dia, e eu não lembro que dia, como, onde, porquê, onde eu estava, eu fiz uma ligação com um locker, que eu morei em Dublin por 1 ano, mais ou menos, e eu utilizei muitos lockers lá, tipo, na Europa é muito comum, Claro. e nos Estados Unidos também. Viagem, enfim. E aí eu fiz uma ligação, de repente com armários eu consigo, né? Se eu instalar armários nos prédios que as pessoas trabalham, ou nos prédios que as pessoas moram e que não conseguem lavar suas roupas porque é pequeno, de repente eles veem a minha lavanderia e utilizam mais. Então, vou levar armários inteligentes para prédios comerciais e residenciais para as pessoas depositarem a roupa suja lá. A minha lavanderia é avisada, eu vou lá, coleto, levo para a lavanderia, faço serviço, lavo, passo, embrulho. Quando estiver pronto, eu vou lá no locker e devolvo. Eu pensei, olha, pode funcionar. E aí começou, né? Aí começou a saga de um startupeiro. Startupeiro. Vamos fazer pesquisa de mercado, né? Vamos ver se já existe, enfim, porque eu tinha tido contato com lockers, mas não de lavanderia, né? Que é mega segmentado. Por que começar por uma coisa que existe muito, né? Vamos fazer o mais difícil. Claro, se pode ser difícil, por que vai ser fácil, né? E aí, pasme, existia uma empresa em São Paulo que estava fazendo isso especificamente com lavanderia. Eu pensei, não sou tão louca assim. Alguém já pensou nisso também. Alguém tão louco quanto eu está fazendo. E aí, fui para São Paulo, fiquei acho que 1 semana em São Paulo, testando. De depositar roupa suja, enfim, ver como é que funcionava, baixar o aplicativo deles, testar, validar como é que pagava, como é que não pagava. Como uma usuária comum. Como uma usuária comum. E se eu abrir a porta e não depositar, tentando pensar em 1001 possibilidades, que um usuário sempre faz uma coisinha errada, né? Perfeito, mas é isso mesmo. Então, tudo que eu podia validar naquela semana, eu tentei validar. Voltei pra cá com uma ideia de negócio, então, tipo, modelo de negócio. E o que a tua família falou dessa tua ideia? O meu pai adorou. Olha, até me emocionei, Glóbios. Desculpa o barulho. Guria, que incrível! Inclusive, ele foi meu primeiro investidor, né? A gente fala que tem o Family Friends and Fools, né? Ele foi o meu FFF. Porque ele foi... Até porque ele ia se beneficiar, né? Claro, a lavanderia que ia trabalhar operando era a minha. Exatamente. Então, assim, ele viu uma possibilidade de aumentar também o faturamento. Ele viu a mesma questão que eu tenha visto, que eu vi no momento, né? Aumentar... O objetivo da Colocker era aumentar o faturamento da lavanderia no primeiro momento. Bom, aí eu entrei para esse mundo sem saber o que era uma startup. Porque normalmente a gente entra assim, né? Entra pelo propósito e não sabendo Isso faz uns 8 anos. 7, 8 anos. Então, assim, podcasts como esse, onde a gente falava, onde a gente explicava o que era uma startup, não existia. Era meio que tudo mato, assim. Quando eu cheguei, tudo era mato. E aí... Não, e a gente não tá falando de um período muito longo, claro né? Que foi não, foi agora, ontem. Exato. Só que esse mercado desenvolveu muito rápido. Então, é um absurdo falar que não existia essa conversa antigamente. Isso mesmo. E eu me formei na SPM, né? Minha faculdade de administração foi na SPM. E eu sempre tive muito contato com os professores, assim. Sempre gostei de conversar sobre negócios, ideias, enfim. E aí, eu entrei na incubadora da SPM, na época. Onde, enfim, conheci meus primeiros mentores. E onde eles me apresentaram o ecossistema de startup. E aí, foi assim que eu entrei daí num programa de aceleração do Sebrae.
E conheci, aí eu descobri o que aí que era. Aí o mundo fez sentido. Aí o mundo começou a ficar mais colorido. Já sei meu lugar no mundo agora. Mas eu comecei a conversar com pessoas. Por isso que o Lady surgiu, porque eu me vi nesse momento de, meu Deus, eu não sei se eu tô ficando louca, se eu tô tentando inventar. Eu corro pra quem? Não, e aí, assim, as grandes empresas, as grandes startups eram Uber, e eu assim, eu vou fazer um Uber? Eu falei, não, pelo amor de Deus, era o Uber, o Nubank, que tava crescendo. Aí eu, meu Deus, tipo, em que mundo eu tô entrando? Então, aí entrei no programa de aceleração do Sebrae, e aí fui fazer uma pós, né, um MBA em gestão estratégica, porque eu pensei, tá, muito legal isso, mas eu preciso ter uma estratégia, e estratégia não é novo, vou fazer um MBA, entrei no MBA, conheci a Marcele, que é a minha sócia, que é junto comigo cofundadora do Ladies in Tech, que daí também tava abrindo uma startup, uma outra louca igual a mim, eu falei, eu sei o que tu tá passando, faz esse programa do Sebrae, que eles vão te ajudar também. E ela entrou e ela conheceu as outras duas cofundadoras do Ladies in Tech. E aí ela conectou eu mais a Dani, mais a Aline, nós, que também se chama Aline, e nós fundamos o Ladies in Tech. Então, a minha entrada nesse ecossistema foi por causa da Colocker, porque o Sebrae nem patrocina as minhas falas, tá? Inclusive, já falei pra eles que eles deveriam me patrocinar. Fica a dica. Me patrocina Sebrae. E então foi assim que eu entrei nesse ecossistema. Foi pela necessidade, de fato. Total, de me sentir acolhida, assim, de não me sentir louca, na verdade. E aí hoje, então, tenho a Colocker, mas que ela tá mais estagnada, é aquela nossa conversa que a gente tava tendo aqui, né? A gente não consegue abraçar o mundo, por mais que a gente tenha muitas ideias malucas, e que realmente são boas ideias. Perfeito. Mas a gente precisa... E aí foi um momento... Foi um momento que eu demorei, assim, pra entender quando que eu tava sendo insistente e quando eu tava só sendo cabeça dura, assim. Então, hoje a Colocker, ela existe ainda, mas ela tá com os clientes que a gente já atende, porque ela é um software, então eu tendo o meu software, eu não preciso efetivamente focar muitos esforços ali, o software existe e ele tá em operação, então a gente deu uma pausa comercial para a Colocker, mas ela existe com seus clientes que a gente já veio atendendo ao longo desses anos. E tô na lavanderia, na SoftSec Lavanderia, teve um momento ano passado que eu percebi que eu precisava dar um gás na lavanderia. Era aquele momento de ou eu vou estagnar a lavanderia ou eu vor investir para crescer e escalar. Então, aí eu decidi junto com meu pai investir. Então, hoje a gente tem uma lavanderia, ele chama de Meg Store, onde a gente tem uma lavanderia de quase 300 metros quadrados, onde a gente faz toda a produção. Então, a gente teve que investir para conseguir crescer, porque onde a gente estava fazendo a produção estava pequeno demais. Então, hoje eu estou com a SoftSec Lavanderia, a Colocker, ela existe, mas também eu estou com Ladies in Tech, então, que já toma bastante tempo do meu dia a dia. Guria, pois é, tu falando assim desses projetos, dessas dedicações em diferentes ramos, né, assim, de atuação. E eu fico pensando, gente, então é normal isso? É normal. Quer dizer, não sei se é normal. Pois a gente ou se só não... eu tô reconhecendo isso daí, entendeu? Porque daí eu fico falando, porque não sei o que, são 3 podcasts, aí tem agência, aí tem 2 filhos, aí... Mas, Yasmine, como assim? Né? Mas não tu sabe que eu percebo que isso funciona muito mais com mulher, assim. Eu converso com alguns homens e eu vejo que a mulher... Mas eu não tenho dúvida. Aí, eu acho que a gente se falou tanto num período sobre mulher polvo, que a gente internalizou que é super normal a gente ter vários braços. normalizou isso. Exatamente. É normal, mas não é, assim, eu acho que... É normal, mas não deveria ser. Eu acho que beira uma linha muito, muito tênue, e aí que foi um exercício que eu fiz comigo há 2 anos atrás, de sanidade mental. Perfeito. De verdade, porque... Perfeito, é isso mesmo, tô próximo do burnout. Amo o que eu faço, mas tô próxima do burnout. Faço o que agora? Então, assim, entra daí o autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa entender até onde a gente pode ir, até onde tá sendo saudável. Eu tive uma conversa com uma... Terapia também salva, tá? Mas terapia necessária. Todo mundo deveria fazer terapia. Terapia necessária, se não pra lidar com a gente, pra lidar com quem não faz terapia. Exato, entendeu?
Então, num período, numa terapia que eu tava fazendo, né, eu pensei, será que de repente eu não tenho que tomar um remedinho só pra eu dar uma desacelerada? E aí, eu vejo que eu sou acelerada por mim mesma, por natureza. E aí, eu consigo entender até onde eu posso ir, sabe? Então, assim, talvez se eu fizesse uma única coisa, eu não ia estar 100% feliz. Eu ia estar pensando, mas eu poderia estar fazendo mais. Então, hoje, eu consigo entender um limite de quantas coisas eu consigo absorver. Então, o fechar a Colocker, o estagnar a Colocker, foi mais uma decisão estratégica pensando na minha saúde. Perfeito. Porque eu via que ela não estava crescendo o suficiente, que eu queria, que eu gostaria, mas eu também, para fazer ela crescer, eu ia ter que sair depositar uma energia absurda. Energia e dinheiro, né? Então, acho que, assim, é normal, só que eu não posso dizer que é normal para uma pessoa que tá nesse momento, mas ela tá beirando o burnout. Então, é normal enquanto tá te fazendo bem. Perfeito. Sabe? Enquanto tá fazendo bem, enquanto tu tá conseguindo dormir. E pra mim, o sono é um balizador. É um balizador, é um meio que eu vejo o quão bem eu estou comigo mesma, sabe? Se eu tô dormindo bem e acordando num horário normal, eu estou normal. Agora, acordar, sei lá, no meio da madrugada pra pensar nas coisas que eu tenho que fazer, mas isso pra mim, né? Perfeito. Pra mim, Perfeito. não é tão saudável assim, porque eu preciso descansar. Muito. Mas tu sabe que, assim, agora tu falando isso, eu ontem fui no aniversário da filha de uma amiga minha que me conhece há muito tempo. E ela falou, a gente tem que fazer uma reunião, porque eu tô com umas ideias, não sei o quê, nananã. E ela olhou pro meu noivo e falou assim, tá, mas como é que tá o nível de trabalho dela? E ele, não, tá tranquilo. Eu falei, cara, eu até diminuí. Eu tô assim, eu tô tranquilaça, entendeu? E ela assim, como assim tranquilaça? Tu tem os podcasts, tu tem a empresa? Eu falei, tá, mas assim, tá tranquilo, entendeu? Porque eu reduzi, eu tô, né? Eu não trabalho mais após as 9 da noite, porque teve um período que eu normalizava, entendeu? E eu digo trabalhar no sentido de vou responder o cliente às 8:30 da noite. Sim. Antes eu achava que ele me mandava mensagem que eu tinha que responder ele naquele horário, tu entendeu? Então, tô cuidando mais do meu desgaste mental, então eu acho que eu tô assim, tranquilaça, entendeu? Exato. Então, assim, não... Pra mim, né, eu acho que não tem uma receita de bolo. Talvez a pessoa que tem um hiperfoco e só consegue fazer uma atividade, enfim, vai achar que a gente é louca. Claro! E tá tudo bem. Exatamente. Mas pra nós, funciona. esse é o normal e funciona, exatamente, entende? Exatamente. E é exatamente isso, assim, de me sentir feliz com o que eu tô fazendo, sabe? Porque às vezes quando eu tô assim, quando eu tô um pouco parada, vamos abrir essas aspas, assim, o meu um pouco parada não é nem um pouco parada, mas assim, quando eu tô um pouco parada, a gente fala, que sobre a gente inventa mais um projetinho, né? Glóbio, você tá ouvindo isso? Isso é pra ti também, tá? Porque ele não é mulher, mas ele é como se fosse em relação a isso de ser o povo, sabe? De abraçar, assim, tantas coisas. Então, tu pensa, somos 2 librianos, polvos, e a gente... às vezes a gente beira a loucura ali. Eu entendo que a gente beira, né? Sim, e essa coisa da mulher polvo, né? Eu acho que ao longo dos anos isso tá desenvolvendo cada vez mais, porque a mulher, ela foi colocada numa caixinha, né? Que ela precisava cuidar da casa, ser mãe e tal. E teve uma virada de chave que a gente faz tudo isso, mas a gente também empreende. Tanto que, em questão de empreendedorismo, a mulher... Tem mais mulheres sendo empreendedoras do que homens. Ou seja, elas estão fazendo pelo menos 3 atividades, se elas forem mãe. E muito às vezes, a gente empreende porque a gente é mãe. Exato. Pra tentar, abre aspas de novo, uma qualidade de vida, pra gente poder levar o filho no médico quando precisar e não daqui a 3 meses, porque o meu horário de CLT me permite só daqui a 3 meses. Ou a questão, por exemplo, eu falo que eu levo o trabalho pra casa e levo o filho pro trabalho, sim. Quando chegou, estavam meus 2 saindo, né? Então,
é justamente para poder dar conta de tudo isso, né? E a gente normaliza o dar conta. E eu vou te dizer, eu me questiono muito sobre essa questão do dar conta, porque às vezes eu acho que a gente se coloca esse balizador de produtividade muito grande, que a gente tem que produzir, porque a gente é cobrada por isso, porque familiarmente a gente precisa assumir muitos papéis. Mas é assim que eu sou feliz. Mas tu sabe que nesse final de semana, né, tava fazendo uma imersão de 5 dimensões da mente feminina, né? Porque a gente faz tanta coisa dia de semana, final de semana, vou fazer o quê? Uma imersão. Autoconhecimento, vou fazer ali um negocinho. Vou dormir, não. Tô bem, obrigada. E aí, enfim, a gente tava falando exatamente sobre a pausa. E aí, o quanto a gente normalizou essa falta de pausa. A pausa produtiva. Só que a produtividade na pausa. Só que aí, será que realmente a gente tá fazendo a pausa? Claro que não. Claro que não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu preciso pausar, mas eu não consigo pausar. Mas tu sabe que justamente ao encontro disso, desse pensamento que tu tem, eu e meu noivo, a gente tá tentando fazer mais acampamentos. Guria, a gente tá, assim, se encontrando em acampamento. Tipo assim, se encontrando de fato, a gente com a gente mesmo, em relação a pessoas individuais, em relação a casal, a gente é muito conectado. Mas, assim, cara, eu comecei a analisar os acampamentos, porque se tu me perguntasse há 10 anos atrás se eu iria acampar, eu falava, bem capaz, entendeu? Eu sou essa pessoa. Entendeu? Ai, um hotelzinho tem mais conforto, né? Então, pra que eu vou passar trabalho, entendeu? Bem capaz. Né? Essa seria eu. E eu vou te dizer, não é nem há 10, talvez há uns 3, 4 anos atrás. Fica a dica. E a gente encontrou no acampamento, assim, é um perrengue, é um perrenguinho, tá? Assim, suave, bem tranquilo. Mas é algo, assim, que eu vou te narrar uma cena que a gente fez há, sei lá, uma semana, né? Que foi o nosso terceiro acampamento. A gente não tá nesse mundo há muito tempo, a gente ainda tá aprendendo. E a gente foi para um lugar em Praia Grande, Santa Catarina, e o lugar era muito bom. Assim, não tinha perrengue de banheiro, não tinha perrengue de chuveiro. Assim, eu falei, ótimo. Gente, isso que eu preciso, Esse acampamento é bom. Esse acampamento é legal. Esse pode me chamar. Exato. E aí, guria, foi o momento que ele teve o momento de pesca dele, ele pescando na boa, eu lendo meu livro na boa. Aí a gente, na fogueira, ele vendo, rolando lá, scrollando o Instagram, eu lendo meu livrinho, entendeu? Eu falei, cara, eu com o pé no chão, eu falo pra ele, vou aterrar. Ele até brinca comigo, né? Vai ter que aterrar. Vou aterrar, vou botar meu pezinho no chão, entendeu? Então, assim, e é uma coisa que eu paro lendo. Sim. Mas é o momento que, pra mim, é uma pausa. Tu entende? Assim, eu não tô fazendo basicamente nada. E eu, inclusive, e aí, claro, a gente vai se descobrindo, redescobrindo e o autoconhecimento daquele jeito. Eu escolhi uma blusa pra fazer uma trilha, que é uma blusa que eu nem gosto muito, mas aquela blusa, ela significava pra mim naquele momento internalizado, que é busy doing nothing. Muito bom. É isso, entendeu? Eu tô ocupada fazendo nada. Que é maravilhoso, no meio né? da trilha, tu entendeu? É isso. Sim. Tu sabe que eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Até eu descobri que eu consigo parar lendo. E aí, eu acho que inconscientemente eu tô parada, mas eu tô fazendo alguma coisa. Essa sou eu. Aí eu, tipo, virei leitora. Mais uma coisinha aqui, mais um check. Desculpa, pessoal. Mais uma coisa pra mim. Então, desde o ano passado, eu tô lendo mais, assim. E aí, no sábado ou no domingo, assim, pelo menos um desses 2 dias, eu coloquei como meta acordar. Mas acordar não cedo também. Não precisa, 8 horas, né? porque sábado, né? Vamos. Cedo, 9 horas, enfim. E deitar na rede. E aí, às vezes, eu fico só tomando um chimarrãozinho na rede. É a tua caixinha do nada. É a minha caixinha do nada. Perfeito. Então, assim, eu consigo não parar durante a semana. E aí, e aí, eu acho que, quando eu falei, né, sobre a linha tênue, eu acho que, assim, a gente trabalha bem perto dessa linha em questão de surtos. Mas eu consigo recarregar minha energia e dar um passo pra trás dessa linha quando eu faço isso. Então,
Eu tenho o meu ócio também. No Uhum. final de semana, deitada na rede, lendo um livro. Às vezes a gente vai pra praia também, eu e o Lucas, Uhum. meu noivo. Uhum. Acho chiquérrimo falar, né? Chiquérrima. Mas eu não quero ficar muito tempo com Com essa, essa com essa nomenclatura. nomenclatura. É noivo Uhum. por um tempo só. Entendi. Claro, é o processo, né? Entre um e outro, tá certo? E aí a gente vai pra praia só fazer nada, assim. E a gente adora ir pra praia no final de semana. Guria, Final de semana, desculpa, no inverno. no inverno, Porque tá frio, aí a gente não tem só ninguém. troca de casa, não tem ninguém. Exato, é Aham, a gente maravilhoso. normalmente vai pra Capão e é aquele fervo no verão, né? No inverno é tão gostoso, não tem Guria, eu ninguém. ando com uma preguiça de gente. Eu Ai, também. Mas sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Qual é a tua teoria? Quanto mais a gente troca com pessoas ao longo da semana, mais antissocial a gente fica. Guria, mas tu sabe que assim, eu ando me tornando, eu acho que um pouco chata, sabe? Eu falo que eu acho que talvez seja a idade. Mas eu Porque também tô assim. cara, eu tô meio protegendo a minha energia, Aham, sabe? Tipo aham. assim, não tô afim, não Uhum. vou fazer, Aham, uhum, não aham, vou ir. aham. Ah, mas tem não sei o quê. Pois é, não Não, vai não, rolar, né? Aham, entendeu? aham. Fica pra uma próxima. Exato. Vamos se Antigamente falando. eu Aham, ficava braba de aham. tá me colocando naquela posição. Hoje eu falo, não, Uhum, eu não tô não afim. quero. Isso é bom, né? Quer dizer, não sei. E eu Eu me acho sinto libertador. poderosérrima, entendeu? Gente, eu tô fazendo o que eu tô com Sim, vontade. sim. Mas eu acho que quanto mais a gente troca durante a semana, Uhum, menos gente a gente quer ver no final de semana, sabe? total. Eu tô totalmente assim Eu tô também. indo pro meio do mato, eu tô É, acampando, entendeu? é, Daqui a pouco é é. tu que vai mandar mensagem e falar, Yasmine, Adorei! me sugira acampamento, entendeu? Talvez não. Talvez Não daqui a uns sei. anos. Eu gosto de um quartinho de hotel. Aí, Mas eu posso pegar uma guria, cabana, pode mas eu vou. ser? Não, olha, eu vou te dizer que assim, ó, eu jamais, de verdade, acharia que acampamento ia fazer minha cabeça, tá? É. Juro por Deus. Assim, ó, e eu tô feliz nos acampamentos, entendeu? Às vezes eu penso assim, ah, mas poderia, né? Não, mas tá bom, tá bem legal, entendeu? Sim. É muito interessante, assim, e a gente tá curtindo essa vibe acampamento, mas é muito mais por essa, não é o acampamento pelo acampamento. É É o pela acampamento pausa, pela né? pausa. É bom. É Sim. exatamente isso. É. E a gente falar sobre essa questão da pausa é muito importante porque a gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de inovação e a gente tá falando de uma situação que nos é colocada de estar conectado o tempo inteiro. Totalmente. Tu Aham. sente isso também? Sim, total. E sabe que a gente vem de um período onde existem tantos conteúdos na internet que mostram sempre o quanto a pessoa tá trabalhando. Olha eu trabalhando aqui, e aí olha como eu tenho sucesso, ou olha como eu fui feliz no meu negócio. Uhum. E pouco se vinha falando sobre a pausa, ou o que a pessoa deixava de lado para Muito, trabalhar tanto, sabe? muito. E aí, de novo, né? A gente normalizou, talvez, esse trabalho extremo. Em E a excesso. pessoa que tá do outro lado ouvindo isso e que não tem esse trabalho extremo, acha que o errado é ela. Perfeito. Porque assim, ai, então eu tô parando demais. Quando eu tava desenvolvendo a Colocker ali, já com seus 2 anos de Colocker, e aí eu saí, né, do meu trabalho, CLT, onde eu tinha o horário Essa comercial, previsibilidade do né, todo, do assim. meu Uhum, período de trabalho. uhum, Porque quando tu sai da CLT e vai empreender, tu tem que ter uma certa rotina uhum, muito forte, uhum. porque senão tu começa a entrar em parafuso, assim, ai, tá, mas eu tô tomando um café da tarde às 2 da tarde, eu deveria estar trabalhando e eu não tô, será que eu tô errada? Aí tu abre um Instagram, vê lá um empreendedor, ai, acorde às 4 da manhã, trabalha Dormem, enquanto os outros dormem. dormem. Aí tu, Aham. aí tu entra Uhum. numa loucura de, estou fazendo pouco? Então, o que nasceu primeiro? É tu fazer pouco, mas com qualidade, ou tu se matar trabalhando como eu e tu, a gente acaba fazendo, porque Exatamente. nós vimos que isso era É normal. exatamente isso. Então, eu acho que tá abrindo também esse momento de eu vou deitar na minha rede sem fazer nada. Às vezes até compramos um garden agora, temos um garden onde a gente pode trabalhar. Olha Eu aí, ó pego meu só. notebook Uhum, 2 da tarde e vou trabalhar no meu garden com os pés pra cima, mas eu estou ali trabalhando. uhum. Mas para eu chegar nesse momento, muita coisa teve que cair por terra, assim, dentro da minha cabeça, de Com que certeza. eu posso fazer isso. Uhum. Só que isso vai acontecendo com o tempo. E só que ninguém me falou que isso era possível, sabe? E então, assim, tá falando de que
É normal tu trabalhar muito e tu ser workaholic, mas tu precisa também normalizar a tua pausa. Perfeito. Então, uma coisa que funciona muito comigo, eu trabalho muito no início do ano, assim, loucurada, e eu tiro férias, folga ali por agosto, julho e tal. Normalmente eu faço alguma viagem. Eu amo viajar. Dá uma parada Daí eu real. dou realmente uma parada, sabe? Então, Um fôlego. pra mim, funciona dessa forma. Eu não me cobro que eu estou trabalhando demais. Tipo, às vezes trabalho 8 da noite, tô trabalhando, enfim. Mas porque eu sei que a partir de agosto, julho, eu vou fazer uma grande pausa. E eu sei que quando eu volto mais lenta. Então, sabe? Mas isso é o meu normal. Eu entendi que o meu corpo, a minha mente, trabalha bem assim. Então, mas aí cada um tem que se conhecer, né? Então, a jornada do autoconhecimento, para quem é empreendedora, é fundamental. Fundamental. E tu sabe que essa palavra do autoconhecimento, ela vem muito latente já nos meus últimos episódios, eu acho que um bom tempo. Porque eu acho que tudo passa por ali. Tudo. É o teu negócio que passa pelo autoconhecimento. São as tuas relações. Tu sabe até que ponto tu pode aguentar, né? Porque se fala que o amor tudo suporta, né? Não até a página 2. Não é bem assim, exatamente. Então, é sobre saber quem se é, né? E é incrível, assim, eu faço terapia há muito tempo, desde os meus 20 anos. A gente tá falando de 16 anos de terapia, constante. Poucas vezes eu pausei a terapia, assim, né? E é algo, assim, que eu vejo, hoje eu olho pra minha trajetória e eu falo, caraca, é isso mesmo. Que coisa boa que foi assim, né? Olhando pra si e entendendo os nossos limites sem se comparar com o outro. Porque hoje, em era extremamente tecnológica, onde o Instagram e todo o resto tá aqui no nosso feed, né? Pra nos dar a possibilidade de comparar com nos os confrontar. outros, né? A gente tem que saber muito quem a gente é. Exato. Total. E quando tu fala, né, que o amor tudo suporta, sim, mas depende eu acho que de tu entender quais são as possibilidades de amor, né? Porque normalmente a gente precisa se amar. Mas quando se fala em amor, normalmente tu pensa no amor meu com outra pessoa. Então, que também é extremamente necessário, mas eu acho que o amor tudo suporta se tu se amar antes. Perfeito. Se tu se amar em primeiro lugar, né? Então, assim, tu precisa se conhecer, até porque empreender tu vai precisar de um sócio, principalmente em tecnologia, porque ninguém investe na tua startup se for um empreendedor solo. Mentira! Com certeza. Como assim? Por que isso? Se tu morre, teu negócio morre. E aí o investidor, ele vai colocar 500 mil na tua empresa pra te morrer? Gente, eu nunca pensei nisso. No ecossistema de tecnologia, isso é extremamente normal. Então, tu precisa de um sócio. Como é que tu vai encontrar um sócio se tu não se conhece? E uma sociedade é um casamento, né? Total. Então, assim, tu precisa saber até o que tu quer dentro da tua startup a longo prazo. Eu quero desenvolver para eu trabalhar pro resto da vida, ou não, eu tô fazendo ela para vender, ou eu tô fazendo ela para se fundir com uma outra grande empresa, sabe? Então, tu precisa ter esse autoconhecimento sobre ti. E inclusive, os investidores perguntam qual que é a perspectiva da tua startup? Tu quer vender? Porque todo investidor tá entrando ali para ele receber o lucro desse investimento, Negócios. né? Negócios. Então, até na hora de tu procurar um investidor, tu precisa saber disso, porque de repente o investidor, ele tá colocando grana ali no primeiro momento para ele te alavancar e tu crescer. E depois ele vai querer sair da tua startup. Ele vai querer pegar o dinheiro de volta e beijo. Não me liga, talvez, né? Foi bom enquanto durou. Ou alguns investidores, eles estão aportando para depois reinvestir mais, com um percentual maior, ou enfim. Então, tu precisa se conhecer. Tu precisa se conhecer para saber o que tu quer pro teu negócio. Então, às vezes, quando é um jovem empreendedor que não tem esse autoconhecimento sobre si, ele vai conseguir, é óbvio que ele vai, mas às vezes ele vai sentir mais no processo do que uma pessoa que já tenha o seu propósito mais claro, né? Então, é bem complexo. É bem complexo. Tu falando, assim, sobre a questão do empreendedor em relação às startups, né?
eu fico me questionando e quero te trazer esse questionamento. Quais são as principais características, se a gente fosse elencar 3 características aí, de uma pessoa para encarar esse mundo? O que ela precisa ter, saber, ser, para ela poder sustentar esse processo de ser um startupeiro? Eu acho que o mais importante é ser resiliente. E quem empreende entra achando que sabe e já o que vai ser o seu negócio, né? Só que não sabe. Spoiler, não sabe não. Será desconstruído. Será totalmente desconstruído. Então, tu ser resiliente vai fazer com que a mudança doa menos, porque tu vai mudar. E eu acho que todo startupeiro entra apaixonado pela solução. E aí, esse é o primeiro erro de todo startupeiro, inclusive que eu me coloco nesse meio. E aí é engraçado, né? Que todo mundo fala isso, você sempre acha que tu é o diferente. Não! Claro que não tô apaixonado pela minha solução. E o certo seria apaixonar-se pelo problema, né? Então, qual é o problema que a tua solução tá resolvendo? Porque se tu sabe o problema que tu tá resolvendo, tu não tem problema de mudar a solução. Porque tu sabe o que tu quer resolver. É um ciclo que faz muito sentido pra quem tá de fora. Mas pra quem tá dentro, meu Deus do céu. É basicamente não se apegar à resposta e sim à pergunta. Exato. E aí, contextualizando, né, no meu exemplo, construir a Colocar para ser armários inteligentes para o serviço de lavanderia. Daí que é o cara na porta. Primeiro porque dono de lavanderia já tem uma margem baixíssima e ele não quer investir. Ou ele se questiona muito se vale a pena investir e tal. E aí, eu vi que a minha solução cabia muito... Eu empreendi ali em 2019, ali com o Covid. Meu Deus. E aí, eu vi uma oportunidade de que as pessoas estavam comprando muito pela internet e não tinham como receber em casa. Ou porque moravam em casa, ou porque o seu prédio não tinha porteiro e não tinham como receber. Ou, enfim, o zelador não tinha zelador e tal. E aí, foi onde a minha resiliência entrou. Porque daí... E aí, a parte da resiliência com o ego também, né? Tá, mas eu queria que a minha lavanderia vendesse mais. Então, E aí, entra também o autoconhecimento de, vou deixar a lavanderia de lado e vou realmente focar no meu negócio. E mudar a solução. Porque daí, a solução que era focada em segmento de lavanderia virou mais nichado para produtos comprados em e-commerce. Então, hoje a Colocar, ela é, na verdade, o endereço alternativo de entrega de produtos e serviços pelos armários inteligentes. Então, eu precisei muito da resiliência e nesse momento que eu vi que eu não estava apaixonado pelo problema. Porque o problema, na verdade, é pessoas que não têm como comprar produtos e serviços e não têm como receber. Só que na época eu tava, lockers, armários inteligentes é super legal. Então, eu tava apaixonada pela solução em si. Assim, então... É mudar a pergunta, literalmente. E mudar a pergunta constantemente, né? O tempo inteiro. Porque quando a gente fala de negócio, independente se startup ou negócio, de modo geral, é sobre organismo vivo, né? Porque são pessoas, claro, mas a gente tá à mercê da economia, a gente tá à mercê de uma enchente, que a gente teve aqui. Então, são muitos outros fatores que a gente não consegue... coordenar, né? Dar conta ali racionalmente sobre aquilo. Então, às vezes eu fico me questionando, assim, sabe? Sobre o perfil, né? Que a gente precisa ter, né? E exatamente por isso te trouxe essa pergunta, né? Porque eu acho que são perfis muito específicos, né? Talvez... exista perfil de CLT, talvez exista perfil de startupeiro, talvez de empreendedor. E aí eu me questiono muito sobre isso. Existem, com certeza. A minha terapeuta fala... A gente começou... Eu não lembro se a câmera já estava ligada, mas a gente falou, né, sobre voltar pro CLT, né? Que todo mundo pensa isso. Teve uma fase que eu tava... Vou voltar pra CLT. Não quero mais esse mundo. E aí a minha terapeuta... Tu até vai conseguir, né? Mas tu sabe que tu não vai esquentar uma cadeira há muito tempo, né? Então, a minha visão é que realmente, sim, existem perfis. Existem.
Mas nada é escrito em pedra, né? Então, tu Claro. consegue também... Não é porque eu tenho um perfil de que tu vai morrer com aquele empreendedor perfil ali. que eu não consigo... Lapidar. Assim, nada, nenhum comportamento é unicamente esse comportamento pro resto da vida, né? Então, a gente trabalha, só que daí eu vou ter que ter um investimento muito maior nessa mudança de perfil, nessa mudança de comportamento. Perfeito. Mas, pra entrar, eu acho que precisa, sim, analisar se o perfil é pra empreender ou não. Porque... se a pessoa não gosta dessa mudança natural do empreendedorismo em tecnologia, ela vai apanhar um pouquinho mais. Ela vai se incomodar um pouquinho mais. Então, completamente, assim, essa análise de perfil. Inclusive, quando nós, startupers, estamos procurando investimento, a maioria das aceleradoras fazem análise de perfil entre os sócios, para ver se os sócios são complementares entre si e se o objetivo de cada sócio está alinhado com o fundo de investimento, por exemplo. É muito mais complexo. Isso existe totalmente, e aí quem não sabe disso e vai empreender, vai descobrir uma hora. E aí, talvez, se ele não viu antes, e aí Pode o relacionamento com os sócios é extremamente importante, tu conhecer o teu sócio é extremamente importante, talvez tu não vai conseguir o investimento. E aí, tu já vai estar abraçado com aquele sócio, e aí, como é que tu faz para tirar um sócio da empresa, né? Para conseguir outro, para conseguir investimento. Então, é muito complexo empreender. É estratégico. É totalmente estratégico. Não começa sendo estratégico às vezes, mas ele precisa virar estratégico. Com certeza. Perfeito. Com certeza. E me diz uma coisa, o que te torna, Aline, uma mulher notável? O que me torna? Eu acho que a minha facilidade em comunicar, isso que algumas pessoas até enxergam, mas não sabem se posicionar. E eu acho que a minha paixão por ajudar outras mulheres, sabe? O Ladies é totalmente voluntário, mas eu deito a cabeça de noite no travesseiro, feliz quando a minha palavra chega numa outra mulher. E aí, quando eu vejo que ela realmente entendeu o que eu quero dizer e implementou na vida dela a ponto de mudar a trajetória ou o próprio negócio dela. Acho que isso me faz trabalhar onde eu tô hoje, sabe? Com certeza. Foi maravilhoso. Foi. Ai, meu Deus, assim, ó, sério, Aline, que delícia. Ah, que bom. Que bate-papo delícia, assim. Eu adorei também. E é exatamente essa conexão em relação a ser quem se é, desenvolvendo o que se faz, que tornam as pessoas únicas na forma como fazem, né? É incrível, assim, foi uma inspiração te ouvir falar, assim, porque eu costumo dizer que pessoas apaixonadas são apaixonantes, né? E tu fala, assim, com, meu Deus, com uma paixão por isso. Por isso. Que é uma coisa assim que tu faz, caraca, que legal, é isso mesmo, faça mais projetos, isso, durma menos. Não, pera, volta, que a gente tava falando sobre outra coisa. Entendeu? Sim. É exatamente isso. E aí também deixo aqui o convite, né? Por eu entender que... A gente rodou uma pesquisa dentro do Ladies, onde eu perguntei para as mulheres qual era a mulher que elas tinham como referência. Justamente porque eu percebi que as mulheres... É difícil tu se ver num lugar se tu nunca viu nenhuma outra mulher. Então... A representatividade. A representatividade. Então, eu tento trabalhar muito essa representatividade. Eu percebi que eu sou uma referência para as pessoas quando uma mulher me encontrou um dia e falou: eu vi o teu pitch ano passado e eu amei. Porque para mim é tão difícil fazer um pitch e a apresentação do negócio. Porque para mim é tão difícil fazer um pitch e eu pensei, gente, sério? E aí eu vi como... nós somos referência para outras mulheres sem saber e por mais que a gente ache que aquilo é tão banal. Pra mim, apresentar um pitch é tão normal. Eu pego o microfone e eu faço o meu negócio, eu faço nas costas. De uma maneira tão tranquila. Então, pensando nisso, nós do Ladies criamos o Ladies Summit. O Ladies Summit é um evento que a gente faz anualmente, esse ano vai ser a 5ª edição do evento, onde o objetivo do evento é criar referências femininas no mundo dos negócios. Sensacional. E aí, esse ano vai ser dia 30 de maio, fica aqui o convite também. Muito vai legal. ser num sábado, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo um evento no sábado, justamente porque a gente quer também...
conversar com mulheres que estão trabalhando no CLT, Uhum. porque às vezes a mulher tá trabalhando, né, numa grande empresa, mas ela tem aquela vontade de empreender. Uhum. Então, o Lady Summit, ele nasceu para levar as histórias de mulheres que estão construindo seus negócios de uma maneira tão inspiradora. Então, fica aqui o convite, vai ser dia 30 de maio, na PUC, no auditório do prédio 50 da PUC. Que legal. E para quem quiser comprar os ingressos, é só nos seguir ali nas redes sociais. Aberto para homens e mulheres que queiram Homens e ouvir mulheres. Não, exato. Isso é uma pauta muito importante, assim. Uhum. A gente não quer criar o espaço só para a gente estar ali. Uhum. A gente quer criar o espaço para ser um único espaço com homens e mulheres. Perfeito. E aí não adianta a gente falar da dificuldade de empreender para a mulher, porque ela sabe da dificuldade. Uhum. Mas o homem também precisa ouvir das nossas dificuldades, porque às vezes eles estão repetindo um padrão que nem eles sabem que isso impacta na gente. Perfeito. Então, o Lady Summit, ele é aberto para homens e mulheres, empreendedores ou não, Uhum. mas para ouvir história de mulheres inspiradoras que estão fazendo diferença aqui no Rio Grande do Sul, mas também nacional. A gente, às vezes, traz algumas Ai, sensacional. referências Amei. nacionais. Fica aqui o Amei. convite. Sério, foi muito bom. Foi Aline, muito bom muito mesmo. obrigada. Eu que Obrigada agradeço mesmo. pelo convite. Valeu.